E aí, sete maninho, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar com vocês as ideias que justificam o absolutismo, tá? É o capítulo 2 da unidade 3 do livro 3 de vocês, tá certo? É importante colocar que esse assunto vocês já estudaram comigo em História no começo do ano, tá? Onde a sociedade feudal ela vai passar por um conjunto de transformações a partir do século 14 e 15, que vai dar origem às monarquias nacionais, aos estados nacionais modernos, e a parte política que organiza, né, os estados nacionais modernos é o absolutismo monárquico. Né? Ele vai ter a sua origem quando a sociedade feudal vai passar por um conjunto de modificações. A nobreza vinha perdendo espaço com o desenvolvimento urbano, né? Queria continuar sendo a detentora dos direitos de propriedade, a classe dominante na sociedade, e ela vai sofrer uma metamorfose, como vai dizer aí o grande historiador Perry Anderson, que vai pesquisar aí, né, no seu livro clássico As Linhagens do Estado Absolutista. E a nobreza ela vai fazer uma aliança com o rei para se colocar no poder enquanto súdita, para se colocar no poder enquanto alta funcionária do Estado, para unificar aqueles territórios que eram separados por legislações diferentes, que eram separados por territórios, né, que tinham tamanho diferenciado, que eram os feudos, certo? O rei vai unificar e centralizar esse poder político, vai criar um exército profissional para dar corpo político e jurídico ao Estado, né? Vai constituir leis únicas por todo esse território, tá? E vai criar margens para que a classe nobre, ela mesmo, né, em um processo decadente do seu desenvolvimento, ela continue sendo a classe dominante da sociedade europeia. Tá? Então, nesse sentido, vai ter-se o apoio da classe burguesa que queria a unificação das rotas de comércio, queria o desenvolvimento do comércio interno e externo, porém, a classe burguesa ela vai ser separada, né, do poder político, tá? Mas, apesar dela ajudar no desenvolvimento do Estado Nacional moderno, né, principalmente nas suas relações econômicas. Então, o absolutismo vai entregar ao rei o poder do Estado, e esse poder do Estado ele vai ser, inclusive, justificado pela Igreja. Nós estudamos aí no terceiro bimestre o pensamento do Tomás de Aquino em relação à política, e ele vai ser o primeiro dentre esses filósofos medievais a colocarem a importância do poder soberano, né, do poder real, como sendo o principal tipo de regime político. Ele vai defender a monarquia e que essa monarquia ela era escolhida por Deus. Tá? E nesse sentido, né, as monarquias absolutistas elas vão ter, de certa forma, o apoio da Igreja Católica, elas vão defender a manutenção dos direitos de propriedade, dos direitos econômicos e, principalmente, né, do direito à terra para a nobreza, né, baseado no critério de nascimento. O clero e a nobreza vão ser classes que não vão pagar impostos aí dentro da organização dessas sociedades, vão ter os seus privilégios de nascimento garantidos, e a classe trabalhadora, que com o passar do tempo vai deixar de ser servil, vai passar a ser camponesa com a mudança nas relações de trabalho, tá? Ela que vai sustentar esse Estado absolutista. É interessante colocar que esse Estado absolutista ele também vai colocar-se aí como um grande financiador do processo de expansão marítima. Né? É ele que vai buscar especiarias no Oriente, é ele que vai abrir as antigas rotas comerciais, é ele que vai buscar uma nova rota comercial para com o Oriente, tá? E é ele que vai ser responsável pelo seu processo colonizador, através de uma política econômica que vai ficar conhecido como mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica que vai sustentar os estados nacionais modernos e o regime político absolutista. Tá? Interessante colocar que o mercantilismo ele tinha como princípios o metalismo, a busca por ouro e prata, o acúmulo de metais preciosos.
Outra característica importante era o acúmulo primitivo de capitais, através seja da acumulação do comércio, ou seja, através da exploração de colônias. Tá? Outra característica importante do mercantilismo é a balança comercial favorável, no qual você deveria vender caro e comprar, né, quase que nada das colônias, apenas extrair aquilo que você necessitava de importância, né, para através desse processo de exploração lucrar, né, muito mais, né, fazer com que a sua balança comercial tornasse muito maior, né, aquilo que você arrecada do que aquilo que você gasta. Tá? Havia também o protecionismo do seu desenvolvimento econômico, do seu mercado e das suas indústrias, certo? De outros países. Havia também o exclusivismo comercial. As suas colônias e os seus parceiros só podiam comercializar com você e com mais ninguém. Tá? Isso é chamado de monopólio colonial ou exclusivismo comercial. Tá? Essas são as características aí, importantes do sistema mercantilista, que é a política econômica dos Estados nacionais modernos e do absolutismo. Vale ressaltar que o absolutismo faz parte daquilo que os historiadores também vão chamar de um antigo regime, né? Que é o poder político e institucional da Igreja Católica, a sua influência temporal e espiritual, a manutenção dos direitos e privilégios do clero e da nobreza, né? Que ainda eram jurídicos e, de certa forma, feudais, tá? E principalmente colocar o poder nas mãos do rei para que ele possa sustentar essa metamorfose sofrida pela nobreza e dar continuidade ao seu poder aristocrático e os seus privilégios, afastando a classe burguesa do poder político e dando a ela apenas benefícios econômicos, e mantendo através do exército profissional, das leis e do poder do rei, né, o povo sob seu controle. Tá? Assim, a igreja vai ser uma das justificadoras desse absolutismo. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Nós vamos ver o pensamento do Jean Bodin e o pensamento aí do Jacques Bossuet, que vão, influenciados pelo pensamento do Tomás de Aquino, criar uma teoria, né? A teoria religiosa do absolutismo, o direito divino dos reis, certo? Vamos primeiro estudar esses autores que vão justificar o absolutismo. Primeiro, os de direito divino, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, e depois nós vamos estudar aqueles que são baseados aí, principalmente na questão política do absolutismo. É o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, italiano, famoso por escrever um tratado, né, da importância do rei manter o seu poder político, que é o príncipe, tá? E um dos grandes nomes aí da Inglaterra desse processo, que é o Thomas Hobbes, que vai se utilizar da ideia existente do estado de natureza para justificar o nascimento do Estado e a força que ele exerce sobre as outras categorias sociais, impedindo que elas se destruam. Ele vai comparar o Estado ao monstro existente aí na Bíblia, o Leviatã, tá? Então vamos estudar primeiro aí, né, o Jacques Bossuet e o Jean Bodin. Passar aqui para o final do capítulo, tá? Porque a teoria do direito divino, ela é importante. Depois a gente vai estudar o Maquiavel e o Hobbes. O Jean Bodin, certo? Ele é um francês e o Jacques Bossuet também, inspirados pelo pensamento do Tomás de Aquino, o tomismo político, como é chamado o seu pensamento político. Eles vão viver no contexto do século XVI, de transformações que a sociedade vai passar, né, do contexto da Reforma Protestante, e eles vão propor, né, a importância e a defesa da soberania, e que essa soberania ela era indivisível, plena e não corruptível, e que o poder não deveria dar acesso ao povo, à população comum, sim, mas deveria ser governado por um soberano. Por isso eles vão defender a monarquia, um tipo importante de regime político,
aonde o poder do rei não está relacionado apenas à questão da temporalidade, mas principalmente na questão da religiosidade e da espiritualidade. Então, você cometeu um crime contra o rei, segundo o pensamento de Jean Baudin, não seria apenas um crime de lesa majestade, mas seria um crime, né, contra Deus, que, segundo ele, ungiu aquele rei e colocou no poder para que ele possa, de maneira sábia, administrar aquele reino e impor, né, as possibilidades para que tanto a questão da religiosidade como a questão da prosperidade caminharem juntas. Tá? Ó, ele não aceitava uma forma de governo que tivesse de ser escolhida pelo povo, pois se assim fosse, o governante não seria soberano e o seu poder não seria originário de si mesmo, mas do próprio povo. Né? Contudo, o filósofo admite a possibilidade de que certos grupos sociais também participem do governo, como, por exemplo, o caso da nobreza. Tá? No entanto, né, ele não vai defender, né, que esse governo ele seja democrático. Tá? A não ser que o rei quisesse, né, que esse governo fosse mais democrático, mais dividido. Segundo ele, tal decisão é sábia, né, e facilita a não transformação de uma monarquia em um despotismo. Como assim? Uma monarquia em um governo tirano. Tá? Então, o governante deveria ser sábio, deveria governar a todo o povo e não apenas para um determinado grupo político, mas ele admitia que certo grupo político estaria à frente do Estado e deveria ter essa tarefa, essa função. Tá? Então, na teoria do direito divino dos reis, o rei seria ungido por Deus, tá? E ele daria, né, condições para que outras classes sociais pudessem ter direitos adquiridos. Porém, isso deveria partir do rei e não do povo. Certo? Deveria ser a função do rei. Tá? Então, a teoria do direito divino vai justificar religiosamente o poder do rei como sendo ungido por Deus e a sua sabedoria também. Tá? Já os outros dois teóricos que nós vamos estudar aí, que é o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes, eles pensavam diferente. O Maquiavel é, inclusive, um dos fundadores, né, do chamado realismo político. Tá? Ele vai defender que o rei ele deveria se preocupar não com aquilo que ele acreditava que seria, né, de benefício para o povo. Ele deveria organizar o seu governo de acordo com os próprios critérios que a realidade permitia. Tá? Então, ele não deveria ficar especulando naquilo que deveria ser, mas de como as coisas poderiam ser aplicadas no concreto, na realidade propriamente dita. Tá? O Príncipe vai ser um livro que vai ser escrito pelo Maquiavel para justificar o poder absoluto dos reis, para justificar que por todos os meios o rei deveria contribuir para que ele pudesse permanecer no poder. Inclusive uma frase máxima importante aí no livro do Príncipe é: os fins justificam os meios. O governante deveria fazer todas as artimanhas possíveis para se manter no poder. Segundo ele, o governante deveria ser bom, né, ou ser temido, né, ser amado ou temido. Caso não pudesse ser os dois, que fosse temido. Né? Porque muitas vezes não é possível atender a todas as pessoas e agradar a todo mundo. Mas caso não fosse possível ser amado e nem ser e temido ao mesmo tempo, ou os dois, certo? Era importante para o rei que ele fosse temido. Tá? Então, assim, o Maquiavel vai justificar a virtuosidade do rei, vai justificar a escolha sábia dos seus súditos e que o rei deveria começar, né, a administrar o próprio Estado, né, através das escolhas que ele fazia, das pessoas que estariam próximos a eles, dos conselheiros, inclusive o próprio Maquiavel era conselheiro de alguns príncipes, era conselheiro de alguns reis. Tá? É importante colocar isso também. E o príncipe é um tutorial, se a gente puder dizer assim, de como um rei deveria se comportar, né, e fazer de tudo para se manter no poder. Se você trazer o Maquiavel para os dias de hoje,
É mais ou menos isso que os políticos tentam fazer, né? Eles tentam se colocar de todas as maneiras possíveis para manter-se no poder, né? Claro que o Maquiavel não defendia a corrupção, mas hoje ele é utilizado dessa forma. Os políticos se utilizam de todos os meios possíveis para aumentar os seus rendimentos, para intervir na esfera do Estado, né, como se fosse seu, como se fosse algo privado, tá? Adquirir mais poder e prestígio. Muitas vezes se utiliza de práticas corruptas para se perpetuar aí no poder por mais tempo, certo? Além do Maquiavel, outro teórico do absolutismo que era civil, certo? É interessante que o Maquiavel ele não era ateu, mas ele vai defender a separação entre o Estado e a Igreja, tá? Em relação à questão política, tá bom? É interessante colocar isso também. E já o Hobbes vai defender a importância da existência do Estado e de um governo forte, que ele vai chamar esse Estado de Estado Leviatã, né? Segundo Hobbes, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o pensamento do Hobbes. Eu acho que está na outra página, lá embaixo. Pronto. Aqui. Aqui. Segundo Hobbes, no estado de natureza, antes da existência do Estado, o ser humano ele vivia em conflito um com o outro, porque é da própria natureza humana, né, a concorrência, da própria natureza humana a ganância, e no estado de natureza, como não havia as leis, né, e algo que protegesse a propriedade, o ser humano poderia entrar em conflito com o outro. Ele vai dizer até que o homem é o lobo do homem. E na tentativa de proteger aquilo numa coletividade, o ser humano vai admitir o poder do Estado, vai entregar a ele, né, um poder muito maior do que os indivíduos particulares, tá? Que vai exercer através do uso das leis, através do uso das Forças Armadas e do Exército Profissional, né, a proteção das pessoas, para impedir que as classes sociais elas se autodestruam. E então é nesse sentido que vai surgir aquilo que o Hobbes vai chamar de Estado Leviatã, né? E quem deveria estar à frente desse Estado Leviatã seria o rei, tá? Que governaria com poderes absolutos, mas não tirânicos, né? Não de forma tirânica, que garantisse ao povo prosperidade, mas que utilizasse das leis, né, e da força de forma sábia, usando quando necessária para manter a ordem e principalmente a harmonia dentro daquela sociedade. Ele vai chamar esse tipo de Estado que está acima, né, segundo ele, das classes, de Estado Leviatã. Por quê? Ele vai comparar a existência do corpo político e do Estado, né, com o monstro descrito na Bíblia, que é o Leviatã, e também que aparece em algumas mitologias como sendo o maior peixe dos mares, que através da força, que através das suas próprias leis, que através do corpo político garantiria, né, a todos, né, direitos, né, que deveriam ser dados de maneira sábia, mas que à frente de tudo isso, né, o gerente de tudo isso seria o rei, né, que ajudaria a elaborar as leis e que ajudaria, né, a defender esse Estado através das Forças Armadas e do chamado Exército Profissional, para impedir com que os próprios seres humanos se destruíssem, né, através de um contrato firmado entre a sociedade civil, o Estado e o governante. Tá? Interessante colocar que o Thomas Hobbes é o primeiro, né, dos chamados filósofos contratualistas. Tá? A sociedade civil vai dar ao Estado o poder para que ele pudesse, através das leis, né, e através da força, caso necessário, organizar a sociedade como um todo de maneira harmônica. Certo? Então, gente, aqui encerra o nosso conteúdo sobre o absolutismo. Tá? Vocês podem tirar as dúvidas com a gente aí nas videoconferências, tá bom? Olhem a Giredu de vez em quando, porque lá vai estar as diretrizes da semana, tá certo? As videoaulas a serem postadas para vocês assistirem e um ACzinho vai ser feito aí para ajudar vocês com a avaliação. Um grande abraço a todos, né?
Fiquem com Deus e até a próxima.